Você já precisou começar do zero? Já aconteceu de estar indo tudo bem e de repente o teu mundo desabou? Eu sou Alexandra Trintim e esse é mais um Café com Maná. Seja bem-vindo à segunda temporada do Café com Maná e aqui a gente está falando do processo que o barro passa para se tornar vaso. E chegamos naquela fase tão esperada, a fase que o barro está no torno, nas mãos do oleiro, em que ele está sendo moldado. É quando a nossa vida está indo bem, ganhando forma, mas que alguns imprevistos acontecem. Você já deve ter passado por alguns imprevistos na vida. Algumas coisas que aconteceram que fez o teu mundo desabar. E essa parte eu dediquei um episódio a mais, simplesmente para tratar de um assunto muito doído e dolorido que pode acontecer no processo de modelagem, que é quando o barro ele cai na mão do oleiro. É aquela fase da etapa que o oleiro precisa recomeçar a construção do barro. Irmãos, talvez, se você já passou por isso, sabe o que eu estou falando. É aquele período em que você estava super bem, em que as coisas estavam indo bem na sua vida. Parecia que tudo estava ganhando forma e de repente o teu mundo desaba. De repente as coisas se perdem e você se vê forçado a ter que recomeçar. Só que recomeço, ele faz parte do processo. Recomeçar faz parte do processo de modelagem do barro. Nós é que não entendemos às vezes. Nós é que achamos que vamos perder tempo. Poxa, agora tem que começar do zero. Começar do zero faz parte do processo. Agora, existe uma mensagem muito linda e profunda nessa etapa. É que quando o vaso, ele cai nas mãos do oleiro enquanto ele está no torno, o oleiro não joga o barro fora. Quando o oleiro ele está ali trabalhando sobre as rodas, moldando o vaso, e por vários motivos, tá? Pode ser porque haja ainda pedras e impurezas no barro, pode ser porque o barro ainda esteja muito duro e não muito flexível para ser malhado. O barro ele se desmonta na mão do oleiro. Ele está ali construindo, fazendo e de repente ele tem que colocar mais força porque ele sente que o barro ainda é um pouco duro, né? Ele ainda não está flexível, então o oleiro ele começa a colocar mais força para ver se ele consegue tornar a estrutura daquele barro mais alinhada, né? Mais uniforme. Ele coloca mais força e às vezes isso faz com que o barro não resista a essa força e ele se desmorone. Ou então pode acontecer de no barro ter tantas impurezas ainda, tantas pedrinhas pequenininhas que elas não foram retiradas no processo de amasso, de peneiração, que o oleiro ele precisa ficar parando o tempo todo, né, diminuindo a velocidade para poder tirar e arrancar aquelas pedras. Chega uma hora que esse barro não aguenta e ele acaba se desmontando na mão do oleiro. Não é o oleiro que desmonta o vaso, é o barro que se desmonta nas mãos do oleiro. Então o oleiro olha, desmontou e o que ele faz? Ele pega, amassa novamente, coloca mais força e reinicia o processo do torno. Ele coloca a velocidade de novo, coloca o barro para o centro e ali ele começa a trabalhar. Talvez na sua vida, Deus estava dando formas bonitas para você, estava fazendo as coisas acontecer, os teus sonhos estavam acontecendo e de repente você desmoronou. De repente o teu mundo desabou, de repente você perdeu algo, você viu tudo cair. A boa notícia é que Deus não vai te largar num canto só porque na primeira tentativa você não se formou o vaso. Deus, ele vai reiniciar o processo e ele vai te ajudar a começar do zero. Então não desanime se você está hoje numa situação da sua vida que você precisa recomeçar. Se você viu o seu mundo cair,
os teus sonhos indo embora, o oleiro ainda te tem nas mãos. E sabe por que o oleiro ainda nos mantém nas mãos dele, mesmo depois que a gente se quebra, mesmo depois que a gente cai, mesmo depois que a gente se desmancha? É porque ele lembra de todo o processo que a gente já teve e passou para chegar no torno. Ele lembra de onde ele nos extraiu, da forma com que foi talvez difícil para ele conseguir nos extrair, né? Lembram? Pode ser que o barro estava perto de água, pode ser que não. Ele sabe da dificuldade que foi da escolha, ele sabe do processo de peneiração em que ele precisou arrancar coisas do mundo da nossa vida, em que a gente passou a ter outros hábitos. Ele sabe o processo que teve para ele nos amassar, o quanto ele tirou coisas da nossa vida que foram doloridas para nós. Ele sabe o período de espera que em alguns episódios da sua vida você teve, que você foi fiel. Ele lembra de tudo isso. Por isso que ele nos mantém no torno, por isso que ele nos mantém na roda. Às vezes as pessoas da igreja podem olhar para nós e dizer assim: não, joga fora, esse barro não dá mais. Só que o oleiro sabe o processo que foi para o barro chegar ali. Ele lembra das vezes que você foi fiel, das vezes que você se dedicou para Ele, das vezes que você fez a obra dEle, que você honrou o nome dEle. Ele lembra das renúncias que você teve até chegar no torno. É por isso que Ele não te joga fora, porque Ele sabe o valor do barro que você tem. Então ele recomeça. Eu quero te dizer que se o oleiro sabe que você é um barro que pode ser feito vaso e ele acredita no teu recomeço, você também tem que acreditar no novo recomeço. Mesmo que o teu mundo tenha caído, mesmo que tudo tenha desabado, ido por água abaixo, ele ainda está com você nas mãos dele. Então creia que se ele está com você nas mãos dele, você ainda tem vida, você ainda tem chance, você ainda pode recomeçar. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, talvez você achou que o oleiro te jogou num lugar, no lixo, te jogou numa lata velha no lixo, porque talvez a sua igreja fez isso. Talvez os irmãos da igreja viraram o rosto para você quando você caiu, quando o teu mundo desabou. Talvez as pessoas te criticaram, te condenaram e te jogaram fora porque você caiu e você quebrou. Mas o oleiro não joga barro fora. O oleiro não joga você fora. O oleiro não são as pessoas são falhas. O oleiro enxerga o teu valor. Permita que ele te molde novamente. Traga para o Senhor a desconstrução. Porque agora talvez você esteja sem forma nenhuma, mas você ainda é barro. Você ainda é precioso para o Senhor. Você ainda faz parte dos projetos dele. Permita que o oleiro amasse, reinicie o processo e coloque você sobre as rodas. Eu te convido a voltar para as rodas. Eu te convido hoje a voltar para o torno. O oleiro quer colocar as mãos em você. Mesmo que você diga assim: mas eu ainda estou tão sujo. Ainda tem tantos galhos em mim ou pedras, e pode ser que eu caia de novo, que eu quebre de novo, que eu me desfaça de novo. O oleiro fará todas as tentativas necessárias para te dar um novo recomeço. Não pense que você está sujo demais para ficar nas mãos dele. Ele te quer de volta. Ele quer que você recomece. Ele acredita em você. Mas você precisa acreditar nele, porque ele não perde nenhuma batalha, ele não perde nada. Tudo que ele faz é perfeito e ele te tem nas mãos, se assim você permitir. Deixa
o oleiro tocar em você. Deixa o oleiro te colocar no torno. Deixa o oleiro dar forma de novo para a sua vida. Recomece nas mãos de Deus. Recomece novamente. Permita que Ele reinicie o processo. Acredite, se Ele quer te colocar no torno, é porque Ele acredita que você pode se tornar um vaso ainda. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E até semana que vem.